Oi pessoal, a proposta do vídeo de hoje é essa maquiagem usando os produtos que a gente comprou na farmácia. Então quem não viu o último vídeo, a gente fez umas comprinhas, algumas escolhas de maquiagem, que são as que eu usei nesse vídeo. O primeiro produto que eu usei foi esse hidratante de lábios, inclusive ele tá super aprovado, eu não conhecia essa marca Vita Nova, mas ele super hidratou meu lábio. Eu passei de manhã já antes de gravar o vídeo para que quando eu viesse maquiar ele estivesse bem hidratado, e eu repeti essa hidratação no momento do início da maquiagem para que durante toda a maquiagem meu lábio ficasse hidratando, e o resultado foi um lábio super hidratado no final, como vocês vão ver. A preparação de pele eu fiz como de costume. Eu sempre recomendo que você procure um dermatologista para te orientar nos produtos que você vai usar antes da sua maquiagem. Com a pele devidamente limpa, tonificada e hidratada, a gente começa a maquiagem. Então, o primeiro produto que eu usei foi esse Primer HD, marca Vult. Ele diz aqui Nano HD e realmente ele tem um aspecto muito de efeito blur, então ele disfarça bastante os poros, ele traz essa textura mais fina da pele, mais lisinha e super prepara para receber a base. Eu achei que a superfície da pele ficou bem uniforme, então isso facilita bastante quando você vai aplicar a base ou o corretivo logo em seguida. Eu sempre procuro secar entre as etapas de pele e para isso eu uso o auxílio de um ventilador. Na maioria dos meus vídeos vocês já devem ter notado, isso agiliza o processo. Então depois do primer eu seco para daí começar a pele com a base. A base escolhida foi essa da Vult HD. Na loja não tinha muitas opções de cores para testar e essa cor que eu escolhi não estava disponível no tester, então eu arrisquei, eu peguei uma cor mais clarinha, porque eventualmente poderia oxidar. Então eu percebi que na minha pele ela não oxidou muito, mas ficou adequada ao meu tom, porque eu tenho o pescoço um pouquinho mais claro. E eu senti que ela tem uma textura bastante sequinha, então com a pele bem hidratada antes, ela ficou com um efeito legal. Eu percebi que também é possível construir camadas com essa base, então eu reapliquei com a esponjinha em algumas áreas, inclusive como eu esqueci de comprar um corretivo lá, eu acabei usando a própria base para fazer um corretivo, então reapliquei ela nessa área de olheiras com a própria base e um pincel sintético menor para trazer essa luminosidade para a área dos olhos. Como eu queria trazer um efeito um pouquinho mais contornado para o meu rosto, que a base já é bem clarinha, eu acabei usando o Olly, que na verdade é um filtro solar, mas ele tem uma cor a 30 que ficou bem compatível com uma tonalidade de contorno. Então, para mim, ele ficou uma cor suave, então foi fácil de fazer essa construção de contorno. Ele trouxe um pouquinho também um dourado para minha pele, que eu achei muito legal. A textura dele também cremosinha, fácil de espalhar. Eu acabei optando por usar um pincel sintético que também me dá mais controle da quantidade de produto e ajuda a espalhar um pouco melhor. Um produto que também faltou foi o pó, então eu acabei usando o meu de guerra, que é o pó mineral da MAC. Como vocês estão acostumados a ver, é um pó que eu uso muito, é o meu pó de dia a dia. Então eu finalizei a pele com ele para selar e começar a maquiagem dos olhos. As sobrancelhas eu usei esse lápis, que ele é retrátil. Eu achei ele ótimo porque ele já vem em formato chanfrado, então possibilita para que você use aquela ponta que está bem fininha para fazer pequenos risquinhos e preencher sutilmente as falhas da sobrancelha. Gostei da performance, gostei da cor, é uma cor natural. Tinha outras opções de cores, então para tons próximos do meu, sobrancelhas mais loiro escuras ou castanho claras, essa já é uma cor que funciona bem. E o fato dele ser retrátil também é uma facilidade que você vai aos poucos moldando. Outra coisa que a gente pode fazer é apertar um pouquinho para que ele fique com essa pontinha mais fina e fique mais fácil de desenhar. A
paleta me surpreendeu pela diversidade de tons. Então eu achei que tem tons aqui, principalmente os opacos, que eu gosto muito. Eu acabei usando essa cor para fazer o fundo de toda a pálpebra, e a base dos meus cílios eu fiz usando essa cor mais escura para fazer um esfumado na raiz dos cílios. E iluminei um pouquinho com essa cor mais cintilante. Eu percebi que é uma paleta que tem uma excelente pigmentação. Algumas das sombras, como as mais claras, precisa aplicar com mais cuidado porque as partículas se dispersam um pouco. Então, no caso de você usar essa paleta, às vezes tem dificuldade e não sabe como usar, você pode aplicar um fixador de sombras antes ou até um fix para você diluir as sombras, principalmente no caso das cintilantes, que você pode fazer isso, para que elas fiquem com uma textura de cremezinho e você aplicar na pálpebra, então vai ter um resultado de maior durabilidade. Eu fiz o acabamento da maquiagem com essa caneta delineadora. Eu tô muito nessa fase dos marrons, eu gosto muito pro meu estilo. Vocês podem perceber que as minhas maquiagens são bastante neutras, com tons de marrom, bege, porque é um jeito que eu me sinto bem. São maquiagens um pouco mais próximas do tom de pele, mais naturais. Então, essa caneta delineadora que eu também comprei da marca da Panvel, eu achei ela com uma performance boa também. Ela tem esse formato de caneta. Uma dica que eu posso dar para esse tipo de caneta é que se a gente deixa ela virada com a ponta para cima no nosso painel de maquiagem, a gente acaba perdendo, né? A tinta vem toda para baixo. Então, para que você tenha mais eficácia e mais facilidade para que essa caneta deslize melhor, o ideal é você deixar ela virada para baixo. Então, você vai perceber que quando você for aplicar a caneta, ela vai oferecer uma quantidade de produto que vai deslizar com mais facilidade. Se o contrário também funciona, se você pegar uma caneta, você sente que ela é muito mole, muito líquida, então você pode deixar ela ao contrário ou até deitada para distribuir um pouco mais esse produto, e quando você for aplicar, não borrar logo de cara, porque é o que acontece muitas vezes. Na hora que você vai passar, tem muito líquido, excesso de produto, e você não tem domínio e controle sobre essa quantidade de produto. Então, sobre a caneta delineadora, eu achei que ela deu um bom acabamento. No meu caso, eu gosto de fazer esse olho um pouco mais puxado, mais delineado, e para mim, eu acredito que os tons de marrom ficam legais. Se você tem pele mais clara, ou mesmo você é morena, mas não quer um delineador muito chamativo, a cor marrom é uma opção excelente para você fazer uma maquiagem mais discreta, que se aproxima um pouco mais do teu tom e você vai se sentir mais natural. A máscara de cílios escolhida também foi marrom. Como eu falei, eu tô muito nessa fase dos tons de marrom e felizmente agora tem várias marcas oferecendo máscara de cílios nessa cor. Então, o que eu gostei muito dessa máscara foi o aplicador, porque ela tem esse formato arredondado, com muitas cerdas e cerdas bem curtinhas. Então, você consegue pegar bem desde a raiz dos cílios, trazendo bastante volume. Uma dica também que eu dou a respeito de máscaras de cílios, que muitas vezes elas vêm com esse excesso, essa quantidade de produto, então dependendo da textura, às vezes bastante líquida. Eu gosto muito de tirar o excesso num lenço ou num papel toalha, para que essa quantidade de produto em excesso não venha diretamente para os cílios, principalmente se você tem cílios mais curtos, mais fininhos. E também falando com relação a essa máscara aqui, esse é um aplicador que eu percebo que ele fica bem em cílios mais longos, porque ele é um aplicador jumbo, né? Ele tem esse tamanho bem grande. Então, para quem tem cílios pequenos, não sei se seria uma boa opção, mas a minha dica é: tire bem o excesso de produto, limpe pelo menos nas primeiras vezes que você vai usar, para que quando você for aplicar, disperse menos produto e você consiga ir construindo as camadas aos poucos. Pessoal, e essa cola que eu usei
ela tem até 48 horas de fixação. Então, ó, eu percebo que ela ficou bem firme, os cílios. Essa cola eu já tinha usado ela antes, eu recomprei ela no caso. Eu gosto porque ela tem esse aplicadorzinho aqui, ó, que facilita muito para você aplicar na base dos cílios. Eu apliquei cílios dividindo um cílio em 3 partes e usando só as extremidades para alongar e trazer esse efeito mais amendoado para os olhos. Se você gosta dos cílios mais puxados, você também pode usar o cílio com um canto mais alongado, ou você pode usar cílios com mais volume no centro dos olhos, que isso vai fazer com que os teus olhos fiquem um pouco maiores, mais projetados. Então é uma estratégia. E aí o lápis também da Panvel, eu achei ele uma cor super bonita, até para ser usada sozinha como uma cor de batom, para preencher todo o lábio. Nessa maquiagem eu acabei fazendo o lápis esfumado, então com o pincel eu fui esfumando um pouquinho as bordas, principalmente no lábio superior e inferior, para trazer uma sensação de volume, mas isso não é uma regra, você pode ir sentindo qual é o teu estilo e como você se gosta. Tem pessoas que nem gostam de usar lápis, mas se você tá nessa fase também de usar coisas mais mate nos lábios e quer uma durabilidade maior, só o lápis já é uma opção super legal. Então, para o blush eu escolhi essa cor. Tinha algumas outras opções que eram mais brilhantes, mais cintilantes, e eu acabei optando por essa cor mais mate, justamente para não evidenciar nada de textura na pele. Quando a gente usa esses blushes que tem mais partículas, às vezes acaba aparecendo um pouco mais os poros, né? Eu tenho um pouquinho de poros dilatados nessa região, então achei que essa cor seria mais adequada no aspecto uma textura mais fosca. Também já fiquei pensando em usar ela para fazer uma sombra, porque ela tá super bonita, então eu imagino que ela ficaria bem até sozinha sendo usada como sombra, porque tá linda mesmo. Gente, eu me apaixonei nesse gloss. Eu senti que ele tem um brilho, uma textura muito delicada. Ele até lembra outros que eu já usei, mas eu gostei porque ele inclusive é um pouquinho mais claro e nos meus lábios eu gosto dessa tonalidade um pouco mais clara. Até enquanto eu tô gravando, eu passei um batom um pouquinho mais claro com ele para ver como ia ficar. Eu adorei o resultado. Sabe que gloss que tem essas partículas mais iluminadas sempre trazem sensação de volume e também dá um ar mais festivo. Então, se é o teu estilo, se você gosta, o gloss é uma opção excelente e eu amei essa cor. O nome dela é Shine. Vocês podem perceber que não foge muito do estilo de maquiagem que eu tenho usado. Então, se é um estilo que você se identifica, pode ser essa ideia de fazer o olho um pouquinho mais marcado e os lábios um pouco mais suaves. Então, esses produtos que você encontra com mais facilidade também podem te dar um bom resultado de maquiagem. Eu espero que com esse vídeo vocês consigam destravar também mais algumas dúvidas com relação à maquiagem. O que vocês sentem desses produtos comprados em farmácia? O que vocês pensam da eficácia desses produtos? Compartilhem comigo para eu conhecer um pouco mais do estilo de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e da maquiagem de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.